Bom, espero que vocês tenham aproveitado. E se vocês o fizeram de fato, a reação ao que Deus está exigindo de nós nesse dia, que vai ser a resposta. Quero dizer que só terá realmente valido a pena todo o encontro e tudo que fizemos se nós reagirmos conforme Deus espera que façamos. E crendo que vocês desejam fazer isso, eu quero agora oferecer alguns conselhos gerais, por meio dos quais vocês atenderão o chamado divino concernente à santa meditação. E assim eu terei feito o meu trabalho completo, espero em Deus. Porque, lembre-se, em primeiro lugar, nós aprendemos o que é meditação, na sua definição bíblica. E agora, em segundo lugar, que é uma parte importantíssima, como fazer isso? Como eu medito? Ok? Acreditando que eu quero ser obediente a esse mandamento de tirar um tempo para refletir sobre Deus, como eu faço isso? Não seria muito útil eu gritar para vocês assim, salvem-se todos, vamos supor que isso aqui começa a pegar fogo. E aí eu grito, salvem-se todos, se eu não estivesse mostrando qual é a porta de saída ou como vocês podem se salvar. Então, quero convidar vocês agora a abrir suas Bíblias no Salmo 19. Vamos ler o versículo 14. Salmo de número 19, verso 14, diz: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Mais uma vez. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua bondade, misericórdia e graça revelada a nós, primeiramente por causa da nossa salvação, Senhor, e de forma especial porque estamos todos reunidos hoje aqui. Que, como o pastor disse, seja o primeiro de muitos outros encontros onde nós voltamos a nos reunir para a tua glória e para o bem do teu povo. Pedimos agora que o Senhor nos instrua, estejamos receptivos à tua mensagem e que possamos colocá-la em prática, Senhor, que é a parte mais importante. Oramos no nome de Jesus, pedindo o seu auxílio. Amém. Amém. Então, o que devemos meditar está evidente, tanto pelo que foi exposto mais cedo, como pelo próprio Salmo que nós vemos agora. Veja, Salmo 19, verso 14, Davi está orando para que a sua meditação agrade a Deus. Essas são suas palavras. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração a Deus. Mas, da mesma forma, fica implícito que é possível meditarmos de forma que desagrade a Deus. De outra sorte, sua petição não faria sentido. Então, quando ele pede que seja agradável a ti, Senhor, a minha meditação, é porque há uma forma, há uma maneira dessa meditação não lhe ser agradável. Em poucas palavras, meditar não é suficiente. É preciso meditar conforme os padrões bíblicos, a fim de que tal disciplina seja proveitosa e glorifique o alvo da mesma, isto é, o Deus triuno. E para tanto, eu quero listar agora 6 conselhos gerais sobre meditação. Primeiro deles, pense acerca do que você leu na Escritura. Tendo como pressuposto que vocês já têm a prática da leitura da Bíblia e oração como algo que vocês fazem diariamente, visto que estou falando a jovens cristãos, eu devo lembrá-los que tal leitura só vai ter êxito se você entender o texto. Não adianta de nada você ler 20 capítulos num dia, se você não entendeu um versículo daqueles 20 capítulos. E, para tanto, para você chegar a um pleno entendimento daquilo, você deve ponderar, você deve refletir, você deve meditar sobre o que você leu. Ficar só recorrendo aos outros não é bom, tanto se você vai a algum comentário bíblico, tanto se você só pergunta ao seu pastor. Isso não é o suficiente. A mensagem central da Bíblia ela é tão simples a ponto de que uma criança pode entender. Mas isso não significa que toda ela é fácil de interpretar. Aqueles que pregam como eu sabem a dificuldade que muitos textos causam e você fica ali dias, às vezes, por causa de um texto. Então, há passagens difíceis na Escritura que demandam tempo e demandam muita absorção. E quando isto ocorrer, você não deve menosprezar esses trechos e seguir rapidamente para outros.
Antes, você deve pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele ajude no entendimento daquele texto específico. E esse passo vai ser fortificado com o próximo. Lembra? Salmo 119, versículo 97, nós lemos mais cedo. O que o salmista diz? Ó, quanto amo a tua lei. É minha meditação o dia inteiro. Ou em outras versões, todo o dia. Porque o salmista entendia que depois de ler a lei de Deus, ele deveria pensar nela durante um tempo considerável. Segundo conselho, memorize o máximo que puder da Escritura. Como já afirmei, memorizar e meditar são coisas distintas, mas isso não quer dizer que a memorização deve ser descartada. Pelo contrário, e aqui eu vou pedir agora a ajuda do Donald Whitney, que eu citei mais cedo do livro Disciplinas Espirituais. Ele escreve o seguinte: a memorização estimula a meditação. Então, embora sejam coisas que se assemelham a algum ponto, mas sejam em si distintas, uma estimula a outra. Quanto mais você memoriza da Escritura, mais você é estimulado a meditar de forma apropriada, como Deus requer. A pergunta é, por quê? E o Whitney responde: quando você tiver memorizado um versículo das Escrituras, você poderá meditar nele em qualquer lugar e em qualquer hora do dia. Eu estava me lembrando, teve um momento que eu fui para ali, que o salmo que eu tomei como partida mais cedo para falar de meditação, que é o 119, versículo 15, ficou na minha mente, pelo simples fato que eu fiquei rememorando aquele salmo. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Isso é a memorização. E a memorização vai te ajudar na hora da meditação. Enquanto eu estava lá, eu não estava com a minha Bíblia física, eu não estava com o meu celular, mas eu estava meditando naquele salmo. O Whitney diz o seguinte: a palavra de Deus é a espada do Espírito, mas o Espírito Santo não pode lhe dar uma arma que não foi armazenada no arsenal de sua mente. O pastor Whitney nos conta sobre o exemplo de um irmão chamado Dawson Trotman. É um exemplo maravilhoso. Trotman, desde que se converteu, começou a memorizar um versículo bíblico por dia. Todo dia ele escolhia um versículo bíblico e ele falava: eu vou memorizar esse versículo. E ele ficava pensando naquele versículo. Aí você pode pensar, ele fazia nada da vida, ele era um monge. Não. Ele era um motorista de caminhão. O que ele fazia? Ele pegava, por exemplo, o salmo que eu memorizei hoje, e ele, enquanto ele estava passando pelas rodovias e servindo no seu emprego, etc., etc., ele ficava lembrando daquele versículo. Ele ficava falando na sua mente daquele versículo. E Trotman, com 3 anos de convertido, memorizou 1000 versículos bíblicos. E não, Trotman não é uma exceção. Ele simplesmente se dedicou e fez o que todos nós somos capazes, embora nem sempre resolutos. Então o ponto é, você tem que começar. Eu tenho que começar. Por saber que a memorização de um versículo, do máximo que eu puder da Bíblia, vai me ajudar nesse momento de meditação. Você deseja, como salmista, guardar a palavra de Deus para não pecar contra ele? Não é isso que diz o Salmo? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma das maneiras mais eficazes é memorizando, então, o texto bíblico. E para isso, você pode recitá-lo em sua mente. Recite. 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 Não se canse de fazer isso. Você pode escrevê-lo no papel. Essa é uma ferramenta muito boa também. Pegue aquele versículo e escreva no papel. Passe um tempo, escreva novamente. Você pode voltar a ele durante o dia na sua própria Bíblia. Você pode estabelecer um plano próprio. Isso não é uma questão de legalismo, onde você tem que... Não, mas é uma questão de piedade, de se exercer na piedade. Então você pode estabelecer um plano e conferir no final de cada dia se você foi capaz de cumprir com a sua resolução. Deixe-me dizer algo que nem está no esboço. Quem aqui já ouviu falar de Sêneca? Ok, os filósofos aí. Sêneca foi um filósofo muito importante na antiguidade. E Sêneca, um pagão, um filósofo pagão, ele tinha por hábito, todos os dias, no final de cada dia, lembrar o que ele fez durante aquele dia e fazer uma autoavaliação dele. Se um pagão foi capaz de fazer isso e entendeu que era tão importante na vida dele, tal coisa, muito mais para nós. Muito mais para nós. Por isso que eu digo para você, esforce-se, porque se nós nos empenhamos pelas coisas desse mundo, por que não a faremos pelas coisas do mundo eterno? Se eu dissesse para você, se você memorizar o Salmo 119, você já ia tomar um susto, né? Aqueles vários versículos. Aí você ia falar, difícil. Se eu falar assim, eu vou te dar $1 bilhão. Aí você ia parar, você ia falar, eu consigo. Igual aqui na brincadeira mais cedo, não, eu consigo. Por que você não pode fazer pela sua alma?
que é muito mais importante que 1 milhão. Terceiro conselho: preencha sua mente com os atributos e obras de Deus. Diferente de muitas práticas, algumas eu já citei superficialmente mais cedo, que recomendam um esvaziar da mente, a meditação cristã consiste em um preenchimento da mente. Tais práticas dizem que a coisa mais importante é conhecermos a nós mesmos, enquanto a Bíblia diz que a coisa mais importante é conhecermos a Deus, e aí só dessa maneira conheceremos a nós mesmos. Resumidamente, meditação não é quando você convida sua mente a vagar de forma ociosa e não pensar em nada. Pelo contrário, é quando você procura ativamente se fixar no Senhor. E o pastor Dom diz o seguinte: para alguns, a meditação é uma tentativa de alcançar completa passividade mental. Mas a meditação bíblica requer atividade mental construtiva. Então, para começar o trabalho de meditação, você pode trazer à sua mente as verdades a respeito do ser e das obras de Deus. Esse é particularmente o método mais eficaz para mim. Quando eu me ponho a orar, ou quando eu me ponho a ir para algum lugar onde eu quero meditar e passar aquele tempo refletindo, como diz Watson, de forma séria e solene sobre Deus, eu trago à minha mente os atributos de Deus. Então, por exemplo, eu penso no fato, e isso quase que estoura meus miolos sempre, que Deus existe por si mesmo. Eu não sei vocês, isso me anima, eu fico, como pode? Deus ser autoexistente. Ele não precisa de nada fora dele para existir. Ele é o que ele sempre foi. Ou eu posso pensar, por exemplo, na santidade de Deus, e eu posso, me utilizando da leitura bíblica e da memorização bíblica, trazer à minha memória versículos específicos. Por exemplo, eu quero pensar na santidade, e eu lembro de Isaías 6,3. Santo, santo, santo é o Senhor. E aí, se aqueles seres celestiais sem pecado não conseguiam nem olhar para ele de tão santo, como é que eu quero me dirigir de qualquer maneira para ele? Você vê como é que você começa, a sua mente abre e você começa a pensar sobre essas coisas. Você começa a meditar. Você poderia, por exemplo, pensar na eternidade de Deus. Você vai até a Bíblia, Salmo 90, verso 2. O que diz o salmista? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade és Deus. Você pode pensar na imutabilidade de Deus quando ele mesmo diz para o seu povo: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. E você pode literalmente viajar dessa maneira, se norteando, não por uma imaginação inventiva, preste bem atenção nisso, mas porque você está sendo guiado pela Escritura e pelo que você conhece dela. Por isso que o pastor Donald Whitney enfatiza esse ponto que, enquanto a Bíblia é uma espada, você só saberá usá-la se você tiver as ferramentas necessárias no seu arsenal. Por exemplo, e ele cita isso no livro, é muito interessante, se você só gravou João 3,16, vai ter momentos que João 3,16 não vai lhe ajudar. É uma palavra poderosa, poderosíssima, é a palavra inspirada de Deus. Mas vai ter momentos que seria melhor você ter Josué 1,8 na mente, ou Salmo 90, verso 2 na mente. E por aí vai. Então não faltam perfeições de Deus para serem matéria de meditação. Ou senão você pode, além das perfeições de Deus, de quem Ele é no seu ser glorioso, você pode meditar nas suas obras. E pensar, por exemplo, e aí eu viajo quando eu penso essas coisas. A gente está tão distante daqueles milagres do passado, mas pense no seguinte, pense quando Deus criou o mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E você começa a imaginar, você não tinha nada. Como se diz na teologia, ex nihilo, do nada ele forma tudo. Ou senão, se você não quiser pensar na criação, pense no dilúvio. Como ele de forma poderosa diz, Gênesis, que ele abre, ele escancara o céu e manda chuva e pune os homens. Pense como ele abriu o mar vermelho. Pense como o sol parou. E aí quem já ouviu Adalto Lourenço vai lembrar que o sol ali é literalmente o universo para. Porque Deus estava em prol do seu povo. Eu não sei vocês, se vocês pensam nessas coisas e não se animam, tem alguma coisa errada. Porque minha vontade é sair correndo de alegria quando eu penso nisso. Minha mente explode de alegria. Porque o Deus a quem servimos é extremamente glorioso e poderoso. Então, pense nisso. Richard Baxter, que eu citei mais cedo, ele fala algo interessante. As verdades mais importantes do mundo não influenciarão muito aqueles que não meditarem nelas.
Então a questão não é você acumular verdades, mas deixar que elas entrem no seu ser por meio da meditação. Então assim, meditem, pensem, considerem, reflitem, ponderem, meditem. Quarto conselho, selecione uma passagem específica da Bíblia para meditar. Para que a sua mente não imagine coisas a respeito de Deus que nada tem a ver com Ele mesmo, conforme a Bíblia relata, e você consiga ser fiel e obedecer esse comando de estar sempre meditando e pensando no que é virtuoso, não é isso que Paulo fala? Tudo que é de boa virtude, tudo que é amável, de boa fama, nisso pensai, Filipenses 4, verso 8. Para que você obedeça esse comando, não só pense nos livros e nas histórias bíblicas de modo geral, mas é bom você de vez em quando selecionar um texto específico. Deixe-me dar um exemplo. Se você quer refletir sobre o ensino de uma parábola de Jesus, não vai ser muito proveitoso se você pensar em várias parábolas ao mesmo tempo. Vai ser melhor você selecionar uma parábola e pensar, e meditar, e ruminar aquilo. Então, por exemplo, você vai pensar na parábola do rico tolo. O que tens preparado? Para quem será? Aquele que diz, estou abastado, vou viver meus dias. E aí Deus fala, louco, esta noite pedirão a tua alma. Você fica naquilo ali e pensa, e pensa, e pensa. Quinto conselho, procure aplicações do texto para a sua vida. Depois dessas leituras sistemáticas específicas da passagem bíblica, sempre se pergunte e ore sempre assim, o que Deus quer que eu faça a partir do que eu aprendi com esse texto? O que isso tem a ver comigo? Em alguns momentos, a resposta vai ser óbvia. Em outros, nem tanto. Todavia, o mais importante é entender não só o que Deus quis que tal e tal santo fizesse no passado, mas o que você deve fazer. E aí Donald Whitney escreve o seguinte sobre isso. O resultado da meditação deve ser a aplicação. Assim como mastigar sem engolir, obrigado, pastor, a meditação fica incompleta se não houver algum tipo de aplicação. Então, não só leia, não só entenda, não só medite e pondere sobre aquilo, mas aplique a sua vida e ore ao Senhor, e Ele vai te ajudar. Senhor, o que esse texto quer me ensinar hoje? O que o Senhor quer me dizer hoje? Sexta e última aplicação, ou sexto e último conselho. Não tenha pressa quando for meditar. Há pouco valor, para não dizer nenhum, e eu disse isso anteriormente, estou repetindo, em você ler 10 capítulos da Bíblia e não lembrar de simplesmente nada. Nós, como pregadores, é muito ruim. Você imagina, estamos saindo daqui hoje. Aí alguém pergunta no carro, o irmão lá pregou sobre o que mesmo? Aí você faz meia hora, né? Você fala, não sei, não sei qual. O pessoal vai brincar comigo, é uma coisa de yoga, né? É muito ruim quando você não leva a sério o que você ouve. Então, assim, não tenha pressa quando for meditar. É melhor você ler menos e aproveitar mais do que você leu, do que você ler muito e não aproveitar aquilo. É preferível que você leia pouco, mas medite muito, do que o inverso. Como o ouvir é melhor do que o falar, meditar é melhor do que apenas ler. Mas uma coisa não deve ocorrer em detrimento da outra. Antes, devem ser mantidas juntas e tratadas cada qual por sua vez. Uma objeção que muitos levantam é que quando se preparam ou quando começam o trabalho da meditação, as suas mentes se distraem e se perdem, como na oração. Você está lá orando, daqui a pouco, como se fosse marimbondo que entra aqui, te esquece onde a gente estava e nossa mente começa a vagar. A resposta a essa objeção é que muito da nossa dificuldade em conseguir meditar apropriadamente é porque quando não estamos meditando, gastamos nossos pensamentos com vaidade sem sentido. Eu queria que você pensasse sobre isso. No momento da meditação, ou da leitura bíblica, ou da oração, muito do que nós sofremos com essa tentação de distrairmos é porque quando nós não estamos fazendo aquilo, nossa mente simplesmente vaga nas coisas mais fúteis e inúteis que não terão proveito para nós. Então, ordenem os seus pensamentos o máximo que conseguirem, mesmo aqueles que são superficiais, mesmo no momento onde parece que você não está fazendo uma coisa tão importante assim. Tire aquele momento e aproveite para meditar sobre Deus. Esses conselhos não são exaustivos, existem vários outros. Eu apenas quis dar um resumo
de como nós temos que estimar mais a Deus. E eu quero que vocês lembrem disso, é por isso que nós estamos aqui. Eu tenho insistido com o Marcos, para com os jovens, que toda a nossa influência e preocupação em ministrar a eles e se aproximar como irmãos em Cristo só tem um propósito: que eles estimem mais a Deus, que eles amem mais o Senhor. Não é para terem a cara da batista regular, não é para terem um rostinho de crente batista, é para se parecerem com Jesus, é para amarem o Senhor com todo o seu coração, porque o conhecimento de Deus, e agora eu me lembro do livro de Arthur Pink, Os Atributos de Deus, é de todos os conhecimentos o mais importante que existe. Se você souber muito, mas for para o seu túmulo sem conhecer a Deus, seus conhecimentos servem para nada. E por isso que eu encerro agora o nosso estudo de hoje com algumas palavras de Charles Spurgeon. E ele diz o seguinte: o estudo próprio do cristão é o da deidade. A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais vigorosa filosofia, com o poder de empolgar a atenção de um filho de Deus, é o nome, a natureza, a pessoa, os feitos e a existência do grande Deus. Outros assuntos podemos compreender e tentar assimilar. Neles, sentimos uma espécie de satisfação própria e seguimos nosso caminho pensando: vejam como eu sou sábio. Mas quando chegamos a este assunto magistral do conhecimento de Deus, nós vamos embora pensando: eu sou de ontem apenas e nada sei. Porque perto do que Deus é, realmente, nós nada somos. Eu lembrei agora de Jó. Antes de ter aquele encontro fenomenal com Deus, ele dizia, né, eu vou falar, eu vou colocar as minhas queixas, eu não me calarei, eu apresentarei minhas justificativas. Alguém lembra o que acontece quando Deus aparece para ele? Deus começa a encher de pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta. E ele fala assim: Senhor, eu tapo a minha boca, falei do que eu não sabia, coisas maravilhosas demais para mim. Tudo tu podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Eu me abomino no pó e na cinza. E ele começa a perceber quão elevado Deus é e quão pequeno ele é. Então medite sobre Deus. Medite. Tire momentos, faça disso um assunto sério. Não negligencie, como nós temos feito muitas das vezes como igreja, infelizmente. Vamos orar. Querido Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor se revelou a nós. Essa é a beleza das tuas montanhas que nos cercam agora. É para isso que o céu está aqui, para falar da tua glória, Senhor. É para isso que estão aqui as nuvens e está aqui essa grama, os animais, todos eles apontando para uma coisa, dizendo: olhai acima de nós, para o Criador excelso, glorioso, tremendo. Por isso nós nessa tarde te bendizemos, te glorificamos, Senhor. Não há Deus como tu entre os deuses, tu és santo e não há nenhum outro como tu. Exaltado em santidade, glorificado. Nós nos curvamos, Senhor, humildemente e te suplicamos que, por favor, continue se revelando a nós. Pedimos que nos ajude no trabalho, no dever da meditação, para que isso aqui não seja tudo inútil, não seja somente poesia, não seja somente algo belo, mas que não vai mudar a nossa vida. Por favor, Senhor, nos ajude, para a glória do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém.